Olá, seja bem-vindo à Rede Alesp, ao Alesp Cidadania. A farmácia sempre foi um ponto de apoio importante para a população. Muitas vezes é por meio da farmácia que as pessoas recebem as primeiras orientações para buscar um tratamento mais adequado. Durante a pandemia, como os farmacêuticos encararam a crise sanitária e a vacinação? Eles terão prioridade? Para nos esclarecer estas e outras questões, recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, Dr. Marcelo Polaco Bison. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, em muitos casos a gente sabe que o farmacêutico tem um papel fundamental, principalmente nas comunidades mais carentes. É o primeiro a ser procurado para falar de sintomas. Com a Covid, foi da mesma forma? As pessoas buscaram a farmácia para dizer, olha, não estou me sentindo bem, será que devo procurar um médico ou não? Como é que foi? Olha, Melissa, realmente assim, nós fomos muito demandados, muito procurados, exatamente porque as pessoas ficaram com muito medo de procurar, quando tinha algum sintoma, procurar os hospitais, os prontos-socorros, até mesmo pelo medo de contágio. Então, a farmácia passou a ser um local de fácil acesso, lembrando que as farmácias em nenhum momento fechou, por mais que nós tivemos quarentena, as fases do Plano São Paulo, as farmácias nunca fecharam, então sempre foi considerado um ponto de apoio muito importante para a saúde e até mesmo o respeito e a confiança no farmacêutico foram definitivos para auxiliar e se colocar à disposição da população para buscar essas orientações, para buscar um apoio, buscar tirar suas dúvidas, pois até hoje ainda, né, nós estamos com quase um ano de pandemia, do primeiro caso aqui no Brasil, as farmácias continuam sendo procuradas, e o farmacêutico principalmente, como um profissional da saúde para dar essas orientações, principalmente em relação ao uso de medicamentos, que muitas vezes são divulgados pelas redes sociais de maneira errônea ou indevida, e as pessoas vão até a farmácia buscando esses tratamentos que muitas vezes não são eficazes, e o farmacêutico tem todo esse papel, inclusive de educação para os pacientes. Doutor, apesar da proximidade que o farmacêutico tem com os pacientes, né, com as pessoas doentes, vocês não foram incluídos nas listas prioritárias para a vacinação. Como é que vocês estão vendo essa questão? Vocês estão reivindicando isso? Então, inclusive, pelo próprio direcionamento do Ministério da Saúde, o farmacêutico ele é um profissional da saúde e nós, eu juntamente com o nosso presidente, o Dr. Marcos Machado, estivemos na Casa Civil, com o secretário da Casa Civil, entregando um ofício para ele e pedindo a devida prioridade junto com os outros profissionais de saúde que também estão na linha de frente. Então, os farmacêuticos também são linha de frente, estão atendendo os pacientes, muitas vezes realizando testes de Covid, inclusive na farmácia, e nós estamos sendo atendidos pela maioria dos municípios, incluíram já os farmacêuticos estão sendo vacinados, não só em hospitais, mas também em unidades básicas de saúde e até mesmo em farmácias e drogarias, laboratórios e análises clínicas. Os farmacêuticos estão sendo vacinados em grande parte dos municípios paulistas. Então, apenas alguns municípios ainda nós estamos com algumas dificuldades e estamos em contato com os prefeitos, secretários de saúde. Entendemos que farmacêutico é linha de frente também e tem que ser vacinado prioritariamente antes dos próximos grupos, inclusive, que serão vacinados a seguir. Com certeza. Doutor, é possível que seja necessário descentralizar os postos de vacinação, uma vez que a gente precisa buscar não aglomerar as pessoas. As farmácias teriam condições de atender essa demanda, não só com espaço físico, mas também com a expertise dos profissionais que trabalham nas farmácias? É importante mencionar que a Anvisa já regulamentou a questão de vacinação em farmácia, então já é permitido já há algum tempo que as farmácias vacinem, desde que cumpram alguns pré-requisitos.
E as farmácias, e esse foi um dos pontos que nós abordamos com o secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo, que as farmácias, sim, estão disponíveis e preparadas para realizar a vacinação. Importante mencionar também que nos Estados Unidos as farmácias são um ponto de apoio, já são consideradas, e as vacinas serão destinadas a elas. São mais de 6.500 farmácias, isso nos Estados Unidos, que vão funcionar como postos de vacinação. E nós entendemos que as farmácias, elas cumprem esse papel de saúde, esse papel social para estarem realizando a vacinação. O que foi informado para nós é que nesse primeiro momento, até mesmo entendendo que não há disponibilidade de vacina, a quantidade de vacina não é suficiente, elas ainda estão restritas às unidades básicas de saúde, aos postos de saúde pública. Mas as farmácias estão sim preparadas e os farmacêuticos também preparados para fazer essa vacinação. Doutor, uma das questões que tem sido levantada desde o começo da distribuição da vacina é a logística para essa distribuição chegar aos postos, principalmente os mais distantes. A gente sabe que as farmácias já têm esse expertise, tanto de envio quanto de armazenamento, de cuidado, de segurança. É possível que, por exemplo, as grandes redes consigam contribuir com esse intuito do governo de distribuir rapidamente essas vacinas? Acho que a pergunta é excelente e sim, a resposta é sim. A farmácia ela pode funcionar com toda essa estrutura logística de distribuição, geladeiras, cadeia de frio, porque essas vacinas precisam que a temperatura seja controlada durante todo o processo de transporte, de armazenamento. E é bom lembrar que as vacinas são considerados imunobiológicos, ou seja, são semelhantes aos medicamentos. Então, ninguém melhor do que armazenar, e inclusive isso na rede pública, quem faz isso são farmacêuticos, nas distribuidoras também tem farmacêuticos que atuam, nas transportadoras também. Isso é um ponto importante, mostrar que o farmacêutico atua em todos os momentos, desde a produção da vacina, controle de qualidade, garantia da qualidade, distribuição, transporte, armazenamento e até mesmo a aplicação. Então, com certeza, as redes de farmácia, as farmácias independentes estariam preparadas, sim, para estar auxiliando nesse processo e, com certeza, a vacinação seria muito mais rápida. Nós atenderíamos um número maior de pessoas se as farmácias fossem utilizadas como postos de vacinação. Doutor, desde o começo da pandemia, a gente vem enfrentando um movimento negacionista quanto à pandemia em si, agora quanto às vacinas. Eu queria saber se o senhor vê o profissional que trabalha nas farmácias como um agente importante ali para esclarecer a população. E eu coloco essa questão justamente porque eu vejo que muitas pessoas têm um apreço com esse profissional que trabalha na farmácia. Muitas vezes é uma pessoa que mora ali no próprio bairro. Então, o farmacêutico e os demais profissionais que trabalham na farmácia poderiam exercer esse papel de esclarecimento para a população? Melissa, com certeza o farmacêutico é o melhor profissional para estar tirando dúvidas relacionadas a medicamento e a tratamento. Então, como você mesmo mencionou, a disseminação de fake news, seja por redes sociais, ou até mesmo por aplicativos de mensagem, isso vem sendo um problema muito grande, porque leva à desinformação. Inclusive, saiu um estudo recente de Oxford mostrando que o Brasil é quase um dos países que mais se disseminou notícias falsas no mundo. Então, isso é muito preocupante. Então, a farmácia é um local, sim, que o farmacêutico está habilitado, preparado para esclarecer essas dúvidas, principalmente em relação a tratamentos que notadamente não funcionam, que não têm comprovação científica, entre eles alguns antiparasitários, que não têm ação nenhuma, medicamentos que no começo da pandemia até se acreditava que potencialmente poderiam colaborar, mas com o desenvolvimento dos trabalhos científicos, mostrou-se que eles não têm efetividade nenhuma. Então, o farmacêutico pode sim, eu recomendo à população a procurarem a farmácia. Em caso de dúvida, será que aquela informação é verdadeira, não é? Será que se trata de fake news? O farmacêutico está habilitado a informar, a orientar quais são os tratamentos disponíveis
Na verdade, até o presente momento, nós não temos tratamento específico para a Covid-19. Praticamente, a única coisa que realmente funciona pelo que os testes clínicos demonstraram, em termos de tratamento e prevenção, é a vacinação. Por isso que nós esperamos que o maior número de pessoas seja vacinado o mais rapidamente possível. E aí eu enalteço o pioneirismo do Instituto Butantan de já buscar, já desde o ano passado, a vacina, o desenvolvimento, a tecnologia, para dar acesso à população a esse tratamento que realmente é preventivo e eficaz. Os outros tratamentos, praticamente, a maioria é ineficaz. Nós temos hoje relatado apenas poucas categorias que têm uma comprovação científica e são nas fases moderada ou grave da doença, e é uso hospitalar. Então, esses tratamentos, principalmente os corticoides, né, que é uma classe de terapêutica que tem comprovação científica, mas que deve ser prescrito por médicos, nas fases já moderada para grave e até mesmo o paciente crítico de UTI que teria acesso a esse tratamento. O restante, na verdade, o paciente deve ser acompanhado, muitas vezes na sua casa, se ele está com uma forma leve da doença, e não utilizar medicamentos por conta própria. A gente até ressalta que a tradição do Instituto Butantan na fabricação de outras vacinas aí, então é importante a gente colocar essa questão ali e esclarecer muito bem, né? Doutor, qual que é o risco da automedicação? O senhor falou dessas substâncias que as pessoas estão procurando, qual que é o risco da automedicação? E quando as pessoas vão até uma farmácia, o paciente, o cliente, né, vai até uma farmácia com uma convicção de um medicamento, sem que fosse prescrito, como é que é a orientação para esse paciente? Perfeita sua dúvida, e é muito oportuno. É bom lembrar que não existem medicamentos sem efeitos colaterais. Todos eles têm. Uns mais, uns menos. Agora, quando você utiliza um medicamento que você não precisa, o que acontece? Possivelmente você está sujeito, além dele não funcionar, ele está sujeito a efeitos colaterais. Por exemplo, nesse uso relacionado aos medicamentos que tinham indicação prévia para a Covid, e hoje demonstrou-se que não funcionam realmente, tem vários efeitos colaterais, entre eles, inclusive, danos cardíacos, arritmias cardíacas, e muitos pacientes têm uma piora clínica devido ao uso do medicamento. Então, é perigoso utilizar medicamento sem realmente ter a prescrição médica e sem ter a orientação do farmacêutico que ele realmente precise. Então, esses medicamentos que eram indicados ou que saíram até mesmo como fake news, têm muitos efeitos colaterais e muitos deles podem levar até choque anafilático, reação alérgica grave e até mesmo a morte. Então, eu ressalto para a população que não utilizem medicamentos porque ouviram falar, porque chegou uma mensagem por aplicativo ou que um vizinho falou. Realmente procurem a orientação com o seu farmacêutico, com o seu médico de confiança, que eles terão condições de realmente orientá-lo sobre os riscos, inclusive, do tratamento. Muitas vezes é necessário o tratamento e por isso que a importância do farmacêutico, de orientar mesmo medicamentos prescritos e que realmente devam ser prescritos, quais são os efeitos colaterais que podem acontecer e, se acontecerem, o que o paciente deve fazer? Ninguém melhor do que o farmacêutico para estar dando essa orientação para a população. É importante a gente ressaltar, inclusive, doutor, que no começo da pandemia houveram vários protocolos que foram sendo modificados ao longo da pandemia. Por exemplo, orientava-se que os pacientes esperassem ter sintomas respiratórios. Hoje não tem mais essa orientação. Orientava um determinado tipo de medicamento, hoje não tem mais, porque estamos aprendendo com a pandemia. Então, isso é importante deixar muito claro. Uma vez que não é que erraram no começo e estão acertando agora e vice-versa. Não é isso. É que estamos em testes porque ninguém estava esperando uma pandemia, ninguém tinha conhecimento do vírus anteriormente, né? Então, isso é muito importante deixar claro. Sem dúvida. Eu acho que isso é uma doença nova.
que nós estamos realmente, tem muita coisa para ser descoberta ainda, inclusive essas mutações, as variações do vírus, né? Isso está sendo pesquisado, está sendo identificado em relação à transmissibilidade, em relação, inclusive, à letalidade, se aumenta ou se não aumenta. Os cientistas estão pesquisando, acompanhando para e passo isso, e realmente nós esperamos que no futuro, nós, além da vacina, tenhamos tratamentos específicos. Mas até o presente momento não há um tratamento, uma droga que realmente consiga debelar a doença de maneira firme, de maneira que realmente, até as estatísticas demonstram isso no mundo todo. Nós não temos uma queda, salvo os países que já vacinaram bastante, como Israel, que os estudos demonstraram que houve uma diminuição de mais de 60% de internação. Então, realmente, é a única coisa que realmente funciona, é a vacinação hoje, que diminui a internação e que diminui a mortalidade. Inclusive, as nossas universidades aqui no estado de São Paulo, me parece que em Minas também, estão atrás de medicamento que tenha uma eficácia com relação a coronavírus e ao coronavírus e também uma vacina. Me parece que por spray, né? Então, quer dizer, estão em desenvolvimento. A gente está num processo ainda de desenvolvimento e a gente, obviamente, que espera que daqui a pouco a gente tenha, diminua a letalidade da doença e passe, de fato, por algo que as pessoas consigam atravessar, porque hoje a gente não sabe, eu não sei se eu pegar, se eu vou ficar numa situação grave ou o doutor, se ele vai ficar numa situação mais adequada, então a gente não sabe. Por isso que muita gente fala que é uma loteria, né, doutor? Então... Sem dúvida, nós não sabemos se você vai ter a forma leve, a forma moderada, a forma grave ou a forma crítica. Então isso realmente nós precisamos continuar tomando todos os cuidados. A ciência está fazendo sua parte, está buscando esses novos tratamentos. Como você mesmo mencionou, a vacina spray nasal está sendo pesquisada por um grupo de cientistas aqui do estado de São Paulo, principalmente, da USP, do INCOR. Estão pesquisando. Isso realmente seria a facilidade de utilização muito grande. Mesmo que ela demore para chegar até o mercado, não significa que nós não vamos utilizá-la, todo esse conhecimento adquirido, para futuras infecções por outros vírus, inclusive. Então, o Brasil precisa, sim, ter tecnologia própria, ter autonomia e não depender tanto de países como a Índia e como a China, que hoje grande parte das matérias-primas vem de lá, e nós somos quase que totalmente dependentes. Isso demonstrou a fragilidade de não ter investido em ciência e tecnologia nos últimos anos no Brasil. Então, é importante ressaltar que nós devemos sim incentivar o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a inovação no Brasil, e o Brasil tem condições de se tornar um país no futuro, quem sabe, autossuficiente em relação aos insumos farmacêuticos ativos. Não nos falta mão de obra qualificada, isso a gente pode deixar muito claro, porque de fato não nos falta. Esses medicamentos que o senhor acabou de mencionar são prova disso, uma vez que o manuseio será muito mais fácil, provavelmente o armazenamento. A gente tem, por exemplo, a grande polêmica da vacina da Pfizer, que precisa de menos 70 graus, quer dizer, qual que é a geladeira que você tem condição para fazer esse armazenamento. Então, nesse caso do spray, a gente ainda tem esse avanço aí com relação a esse armazenamento, essa questão logística, e que muito provavelmente outros países vão se interessar pelo que o Brasil está oferecendo. Eu tenho certeza disso, que nós temos um mercado gigantesco. Eu entendo até que com esse desenvolvimento da própria desenvolvimento da tecnologia, da transferência de tecnologia da China para o Brasil com a Coronavac, futuramente o Brasil pode sim se tornar autossuficiente, nós esperamos isso, e preparados para futuras pandemias, porque essa não foi a primeira e não será a última. Então, o Brasil tendo essa tecnologia, ele poderá até mesmo exportar essa vacina ou futuras vacinas para outros países do mundo. Então, se tornar realmente autossuficiente e até ter capacidade produtiva para ser referência para outros países também. Nós esperamos isso.
Doutor, eu mencionei agora há pouco que os protocolos foram mudando ao longo de toda a pandemia, né? Vocês, profissionais que trabalham nas farmácias, farmacêuticos, vocês não pararam, as farmácias não fecharam, como o senhor também já mencionou aqui. Vocês tiveram um aprendizado ao longo de todo esse processo? O que vai ficar de aprendizado para vocês com relação a essa questão de relação com pandemias, com o cuidado sanitário? O que vai ficar com relação a isso para vocês? Olha, Melissa, com certeza o aprendizado foi muito grande. E a lição que nós tivemos é que nós temos que sempre estar preparados para crises semelhantes. E a verdade é que nós não tínhamos EPIs em quantidade suficiente, máscara, luva, óculos de proteção, nós não estávamos preparados. E isso foi, no começo da pandemia, principalmente, isso se exacerbou, a dificuldade de ter álcool gel disponível, inclusive os preços ficaram abusivos, e até mesmo como lidar com o atendimento, a questão do distanciamento social, como regular a entrada de pessoas na farmácia, o número de pessoas lá dentro, a distância entre um paciente e outro, como seria feito esse atendimento. Então, isso foi um aprendizado muito grande. E na área de farmácia, que é importante mencionar até em relação à proteção do farmacêutico, nós tivemos quase 48 mil infectados, é quase um quarto, um em cada 4 farmacêuticos se infectou. Por isso que até volto na pergunta anterior que você tinha feito em relação ao grupo prioritário, a farmácia se contamina demais. Vários farmacêuticos morreram, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro. É fundamental que o farmacêutico ele seja encarado realmente como um profissional que sofreu um risco altíssimo e sofre ainda. Então, isso ficou realmente de aprendizado, a questão da biossegurança, a questão do cuidado de você ter ao cuidar dos pacientes. Então, os farmacêuticos realmente ficaram muito preocupados, e ainda estão, alguns que não conseguiram se vacinar ainda, de pedir realmente aos secretários de saúde, ao próprio secretário estadual de saúde, de ter a sensibilidade realmente de atender as farmácias, não parar em nenhum minuto, e não só o farmacêutico, mas os auxiliares lá dentro também estão expostos ao risco. Então, o pedido que nós fazemos é que realmente toda essa categoria seja abrangida pela vacina e tenha um tratamento, realmente, o reconhecimento da sociedade. Eu fiquei muito feliz desse convite da Rede Alesp, de estar aqui com vocês, de estar trazendo esse assunto e falando um pouquinho mais da farmácia, do farmacêutico, e até mesmo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo ainda, né? Sim. E nós não sabemos quanto tempo ainda nós temos pela frente aí até debelar totalmente essa pandemia. Sem dúvida. Doutor, o Brasil não é um dos países mais tradicionais quando a gente fala de ingestão de vitamina, por exemplo. E aí, esse foi um produto que aumentou a procura nas farmácias. O senhor acha que as pessoas vão passar a se preocupar mais com essas medidas preventivas para cuidar da saúde? Eu entendo que sim, Melissa, que vai haver uma procura a melhorar, inclusive, o seu sistema imunológico. É lógico que quando nós falamos de sistema imunológico, que são as defesas do nosso organismo, é muito amplo, ela passa por vários fatores, entre eles a alimentação, né, a dieta, a suplementação alimentar, que hoje é uma área regulamentada pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, o farmacêutico é habilitado a dar orientações nessa área. Vários estudos demonstram que realmente há uma melhora do sistema imunológico em relação até à própria Covid. Um dos estudos que foram feitos diz respeito à vitamina D. Então, os pacientes que tinham níveis mais altos de vitamina D, esse estudo foi feito, inclusive, na China, no início da pandemia, que detectaram que grande parte dos pacientes que tiveram a doença lá estavam com níveis baixos de vitamina D. Então, essa suplementação, ela é uma possibilidade, mas deve ser feita procurando a orientação médica, a orientação do nutricionista e também do farmacêutico, se é necessário, se não é necessário. Eu acredito que isso vai ser uma grande tendência, assim, nos próximos anos, a um crescimento dessa área da farmácia e da nutrição.
É importante a gente colocar isso porque, às vezes, você não está com uma deficiência de vitamina e não faz sentido você sobrecarregar o seu organismo. Então, por isso que a orientação médica é importante, mas que a prevenção também é. Então, quer dizer, procurar o médico é o essencial para você entender o que o seu organismo está precisando, né? De uma maneira geral, o senhor acha que as pessoas vão mudar a forma com que lidam com a saúde? Foram introduzidos inúmeros hábitos aí na nossa vida ao longo da pandemia. E aí a gente já tem uma certa restrição. Ontem eu fui ao mercado, aí eu apertei lá na maquininha de cartão e falei para a moça, você tem um álcool aí? Porque eu estava sem ele na minha mão, na minha bolsa, e assim você fica já agoniado de não ter ali. Então, o senhor acha que as pessoas vão lidar melhor com essa questão da saúde, da asepsia de uma maneira geral? Eu acredito que sim. Isso, inclusive, nós temos um exemplo muito marcante de um país que sempre se preocupou com isso, que é o Japão. O Japão sempre, né, os japoneses sempre tiveram muita preocupação em relação à transmissão de vírus. Então, mesmo sem a pandemia, já era hábito utilizar a máscara, por exemplo, em locais públicos, em transporte público, por exemplo, metrô, ônibus, a lavagem constante das mãos. Inclusive, os índices de infecção de Covid-19 foi baixíssimo lá no Japão, comparado com outros países. Isso está relacionado à cultura. Eu espero, de verdade, que o brasileiro tenha aprendido alguma coisa, sim, em relação ao hábito de lavar as mãos, de se proteger, em relação a, se estiver doente, não sair de casa. Isso é um problema sério, porque as pessoas têm gripe, continuam a vida como se nada tivesse mudado. Continuam indo na escola, continuam pegando metrô e não tem o respeito pelo próximo. Então, a questão de utilizar a máscara, quem está doente, principalmente, eu acredito que quando passar a pandemia, tenha ficado isso na população brasileira. Mas isso é educação sanitária. Eu sou realista, eu acho que isso não é uma coisa tão simples. Vai ser algumas gerações que nós vamos ter que passar ainda para melhorar os hábitos de higiene de maneira geral, mas eu acho que realmente o susto foi muito grande para todos os brasileiros. Doutor, as farmácias estão fazendo testes de Covid, né? Como é que foi a introdução desses testes no dia a dia das farmácias? Como os profissionais foram preparados para fazer esses testes? O que ficou para vocês com relação aos testes de Covid aí no estabelecimento da farmácia? Acho que é importante mencionar que os serviços farmacêuticos, ou seja, não só a venda do medicamento, outros serviços, como a aferição de pressão arterial, que já tradicionalmente as pessoas procuram a farmácia, aferição de temperatura corpórea. Então, a farmácia já estava acostumada, inclusive, a aplicar injeções, né, injetáveis. Então, isso são serviços. Então, o teste rápido, o teste de Covid, foi um serviço a mais que a farmácia passou a executar. É claro que, num primeiro momento, o farmacêutico teve que se preparar, estudar os tipos de teste, como deve ser a realização, qual a orientação que ele deve passar, a questão da biossegurança, a proteção dele em relação ao contágio, porque ele tá lidando ali com sangue ou com secreção do paciente, então ele teve que se preparar. O próprio Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo fez treinamento nesse sentido, fez uma cartilha, fez um curso onde o farmacêutico podia se buscar essas informações. E já em outros países é muito comum, inclusive o farmacêutico, as farmácias, fazerem outros exames, um rol de 70, 80 exames diferentes. Então, nós acreditamos que no futuro as pessoas vão procurar a farmácia não só para fazer teste de Covid, porque nós esperamos que realmente ela seja debelada, mas outros testes no futuro. Então, isso é uma tendência mundial do farmacêutico realizar os chamados testes rápidos. Isso não exime, né, a população de buscar os laboratórios de análises clínicas para aqueles exames mais sofisticados que são necessários, uma técnica mais apropriada, um ambiente, equipamentos, inclusive, para estar fazendo esses testes. Com certeza. Doutora, a gente está chegando próximo ao final da nossa conversa, mas eu queria que o senhor falasse sobre a orientação online que o Conselho Regional de Farmácia pretende dar para os farmacêuticos com relação à vacinação. Ainda não está definido ainda com relação às farmácias, mas vocês já anteciparam essa questão de treinamento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
nós, como você mesmo mencionou, Melissa, nós nos antecipamos e já produzimos, né? Estamos numa fase de produção, o planejamento já está feito, são mais de 10 módulos. Nós vamos falar de cada uma das vacinas, um módulo só de Coronavac, um módulo só de vacina de Oxford, todas as peculiaridades em relação ao armazenamento, primeira dose, segunda dose, como deve ser feito, até mesmo a Sputnik, que nós estamos discutindo, está sendo abordada, a vacina da Janssen, que realmente foi publicado fase 3 recentemente, provavelmente vai ser registrado nos Estados Unidos e nós esperamos aqui no Brasil. Então, todas as vacinas disponíveis, a vacina da Moderna, a vacina da Pfizer, então tudo isso é abordado, as técnicas de aplicação, o que fazer quando tiver um choque alérgico, por exemplo, como que o farmacêutico deve agir. Então, esse treinamento deve estar entrando realmente muito em breve à disposição dos farmacêuticos. E é importante mencionar que o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo está fazendo parceria com outros conselhos de outros estados para disponibilizar esse material. Então, nós vamos abranger muito brevemente, talvez o país todo, em relação a esse treinamento e outros treinamentos que nós temos. Então, é uma grande iniciativa, nós esperamos estar colaborando com o controle da Covid-19 no Brasil. Doutora, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Alesp Cidadania, dos seus esclarecimentos importantíssimos, porque não há quem não use os serviços das farmácias, não há quem não tenha já pedido orientação ao farmacêutico uma vez na vida, e esses esclarecimentos ajudam todas as pessoas. Muito obrigada. O senhor pode fazer as suas considerações finais para que a gente possa concluir essa conversa. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Melissa, pelo convite, pela disponibilidade, pela possibilidade de estar aqui representando o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e trazer informações corretas, informações que são úteis para a população e abrir esse canal de contato. Nós temos uma ouvidoria disponível no Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo para dúvidas, críticas, sugestões e também denúncias se vocês identificarem algo que não está de acordo nas farmácias ou o serviço prestado pelos farmacêuticos. E o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo está de portas abertas à população do Estado de São Paulo. Muito obrigado e fiquem bem, se cuidem e em breve, muito em breve, se Deus quiser, nós vamos estar protegidos, vacinados e essa pandemia vai estar controlada. Com certeza. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou do papel das farmácias em meio à pandemia. Falei com o doutor Marcelo Polaco-Bison, que é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até breve.